não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Há anos penso em escrever um livro com o título ou subtítulo de Lógica Brasiliensis, recenseando os modelos de argumentação mais em voga nas discussões de mídia neste país e mostrando como são quase que invariavelmente puras confusões mentais que adquiriram credibilidade de argumentos pela repetição obsessiva e por nada mais. Nada de parecido, é claro, com os sofismas da lógica clássica, nem com os esquemas de argumentação erística ou falsa dialética que Arthur Schopenhauer enumerou em Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão. Para fazer uso desses dois tipos de ardis, é preciso ter alguma destreza que só a frequentação habitual dos clássicos pode conferir, uma condição que na maior parte dos nossos opinadores públicos de hoje em dia não se cumpre nem em sonhos, embora fosse comum entre muitos articulistas de 40 ou 50 anos atrás, autênticos escritores no sentido forte da palavra. Lendo um Álvaro Lins, um Júlio de Mesquita Filho, um Otto Maria Carpo, um Gustavo Corsão, um José Guilherme Melchior, podia-se encontrar, ao lado de muitos arrazoados sólidos, um ou outro sofisma delicioso, quase inocente, fruto do puro ímpeto de criação literária que se sobrepunha por momentos ao desejo da verdade. Desmontá-los com toda a cortesia do mundo era um prazer que o crítico podia compartilhar até com o próprio autor do erro. Hoje não há mais nada disso. Quando algum dos mais notórios formadores de opinião atuais espreme seus últimos neurônios para dar ares de verossimilhança àquilo que sabe ou deveria saber que é falso, só o que consegue é deformar um pouco mais sua própria inteligência, junto com a do público, especialmente estudantil, que, levado pelo prestígio dessas criaturas, acaba por macaquear seus cacoetes mentais na esperança de dar boa impressão nos debates de botequim ou em alguma lista de discussões na internet. Agravados pela comichão de discutir, que é endêmica no ambiente nacional, a incapacidade e o desleixo, descendo dos mais vistosos modelos públicos até as conversas intergrupais e de família, vão espalhando pela sociedade novos padrões de confiabilidade intelectual aparente, cada vez mais baixos, cada vez mais torpes, até o ponto em que, no conjunto, se torna praticamente impossível entender qualquer coisa com base no que os brasileiros estão dizendo dela. Pode parecer que estou carregando demais nas tintas, mas não esqueçam que veio coligindo exemplos de inépcia letrada desde os tempos do primeiro imbecil coletivo, 1995. O mostruário de que hoje disponho permite não só apreciar o agravamento progressivo do estado de penúria intelectual reinante, mas também discernir, por trás da maçaroca de enormidades, algumas constantes mentais, alguns esquemas de pensamento errado e grosso que se repetem e espontaneamente se organizam numa espécie de sistema. O sistema das razões convencionais de credibilidade, todas elas sem credibilidade nenhuma,
que se tornaram meios de prova altamente persuasivos e respeitáveis para a maioria dos brasileiros opinantes. É a esse sistema que chamo lógica brasiliensis. Ela constitui-se inteiramente de erros de leitura, distinção precária entre palavras e coisas, confusões entre diferentes níveis de predicação, misturas de gêneros e de gêneros com espécies, e demais calamidades da mesma ordem, as quais não denotam apenas ou propriamente falta de cultura e treino, mas falta daquele instinto lógico elementar que é próprio do ser humano enquanto tal e que até os mais iletrados possuem por natureza. Não se trata, pois, em geral, nem de desonestidade premeditada, nem de falha educacional, mas de uma autêntica deficiência mental, adquirida no processo mesmo de aquisição dos meios de expressão necessários ao ingresso nas classes ditas cultas. É fenômeno caracteristicamente nacional. Não que similares erros de raciocínio não se observem na mídia estrangeira. É que, em parte alguma, eles são aceitos como meios de prova legítimos, nem muito menos desfrutam da respeitabilidade generalizada que, no Brasil, os eleva à categoria quase que de símbolos de autoridade intelectual. Por toda parte, eles existem como anormalidades. No Brasil, são normais e normativos, praticamente obrigatórios. Aquele que não os pratique com a naturalidade de quem respira e com a tranquila certeza de que diz coisas sapientíssimas, vê-se logo rejeitado como um excêntrico e incompreensível ou mesmo como um tipo perigosamente antissocial. E por aí vai. Quer dizer, a parte que interessa para nós é essa aí. O resto vocês leem no site quando sair. Muito bem. Isso quer dizer o seguinte, eu comecei a coletar esses exemplos de anormalidade da vida intelectual no Brasil já no fim dos anos 80. E eu ia anotando aquelas coisas e comentava em aula. Foi só em 95 que eu fiz uma seleção do que eu tinha e coloquei no livro Imbecil Coletivo. Mas quando eu coloquei no Imbecil Coletivo, aquilo já era velho, de algum modo. Vocês podem reparar que tem muitas coisas que eu estou comentando ali que ainda são dos anos 80. Então, o fenômeno já vinha chamando a minha atenção, principalmente porque foi justamente nos anos, fim dos anos 50 e começo dos anos 60 que eu comecei a ler, e evidentemente comecei a ler coisas na minha própria língua. Tá certo? Embora logo, a partir dos 13, 14 anos, começasse a ler coisa em francês também, mas o grosso do que eu lia era em português, e era essencialmente produção local. Né? Uma coisa que me servia, vamos dizer, de indício, de guia de leituras, era, por exemplo, o famoso suplemento literário do Estado de São Paulo, do Estadão. Né? Então, pelo que eu podia ler ali naquele suplemento, eu tinha a indicação de quais eram os escritores que interessavam naquele momento. Então, aquilo dava acesso a outras publicações, não tão populares, disseminadas, como havia várias revistas literárias na época, que a gente, sabendo que o sujeito que escrevia no Estadão também publicava coisinha em outras revistas, a gente ia atrás das revistas e acabava achando. Também achava algumas revistas universitárias, algumas revistas culturais de interesse mais geral, como a famosa Anhembi, dirigida pelo Paulo Duarte, né? E acabava, você procurando, você acabava tendo um panorama do que se produzia na época, né, no mundo letrado brasileiro. E era uma coisa que, de uma riqueza que hoje as pessoas não conseguem imaginar. Ninguém consegue imaginar. Vocês não conseguem. Os professores de universidade não conseguem. Por quê? Para chegar a isso, precisaria ler não um outro artigo, um outro livro da época, mas você ter o panorama inteiro da coisa. Né? Então, só aí que você poderia medir o volume do que se produzia de importante e de valioso. Não assim em termos de obra, de livros, que fossem livros ou peças de teatro, que fosse chamar a atenção, mas às vezes até de simples artigos, simples debate público. Né? Então, coisas que
praticamente ninguém mais vai ler hoje. Por exemplo, quem vai ler os artigos críticos do Álvaro Lins, do Augusto Maier, ou daqueles vários portugueses que vieram morar no Brasil? Muita gente saiu correndo lá da ditadura portuguesa, veio parar no Brasil, né? Como Adolfo Casais Monteiro, Fidelino de Figueiredo. Ninguém mais vai ler essas coisas. Então, não tem ideia da alta cultura brasileira dos anos 50 e 60. Não tem mais. Então, não sabe o que perdeu. Não sabendo, então você não sente falta. E acha que, pior, como a geração atual é formada dentro da universidade atual, e na universidade atual os próprios professores não têm mais o conhecimento disto, então, evidentemente, eles criam um outro padrão de excelência, um outro padrão de aceitabilidade, que é infinitamente mais baixo do que esse, e tudo lhes parece normal. Tá certo? Das pessoas que conheceram, que tiveram acesso àquela produção dos anos 40, 50, 60, muitos estão muito velhos hoje em dia, né? Então, tem lá Meira Pena, Paulo Mercadante, né? O Antônio Olinto. E os velhinhos já não se interessam tanto em acompanhar, vamos dizer, a evolução do estado de coisas na cultura e na educação, para eles formarem uma ideia do que os jovens estão pensando, do que os jovens estão recebendo na sua mente com o nome de cultura nacional ou de alta cultura. Então, os velhinhos já não se interessam por isso. Então, para perceber exatamente o que está acontecendo, você precisa estar numa geração intermediária, que é exatamente a minha. A minha ou a do Bruno Tolentino, né? A digamos, do Zé Mário Pereira. Tá certo? Então, essa geração tem uns 3 ou 4 aí que sobraram e que são capazes de observar o que veio antes e o que está vindo agora e perceber, então, a enormidade da diferença, a um ponto que é impossível a gente se conformar com o que está acontecendo. É chocante demais, é absurdo demais, né? Então, se essa mesma geração não deixar aí um depoimento sobre o que aconteceu, a geração seguinte nunca mais vai perceber o que houve. Porque um dos fenômenos mais importantes na história, eu acho que uma das forças históricas mais decisivas é o esquecimento. Muita coisa acontece simplesmente porque você esqueceu como as coisas eram antes. Então você para de fazer aquilo que você não sabe fazer e que você não sabe que alguém jamais soube. Então, é o negócio do Jean Fourastier, né? O economista meio filósofo francês, que diz que junto com no livro Les Conditions de l'Esprit Scientifique, as condições do espírito científico, ele disse que você só pode escrever uma história da ciência que reflita o movimento histórico real se você escrever junto uma história da ignorância, quer dizer, a história daquilo que foi perdido ao longo do tempo. Se não, né, você simplesmente vai empilhando as descobertas científicas e tem a impressão de um progresso formidável. Né? Quando você vê aquilo que foi perdido, que uma geração sabia, a outra não sabe mais, e a terceira já não pode mais nem entender, então você vê que, primeiro, o progresso do conhecimento é mostrado às pessoas com uma imagem enormemente exagerada. Né? Quer dizer, existe um progresso, ao mesmo tempo existe um retrocesso. Na maioria das vezes, o resultado é 0. Mas às vezes é -1, -2, -10 ou -30. Tá certo? E no caso brasileiro, ainda dá para -100, -200, alguma coisa desse tipo. Né? Então, quando você lê esses escritores da época, dos anos 50 e 60, e repara o altíssimo nível do debate público na época, é uma coisa que eu digo para você que hoje se tornou impensável, e você pergunta como é que isso começou a acabar, e exatamente como descrever o que aconteceu. Né? Eu digo, bom, as pessoas não se estupidificam naturalmente, o ser humano não é naturalmente estúpido, ao contrário, né? Já dizia Aristóteles que vamos dizer, é mais natural você perceber a verdade do que você estar no erro. O erro é, assim como é mais natural você ter saúde do que estar doente. Não é isso? Então, quer dizer, o ser humano ele tem uma aptidão natural para compreender a verdade, embora falhe por motivos morais ou por outros. Né?
Quer dizer, mas a falha continua sendo falha. A natureza ainda é, né, é aquilo que ela é, e por definição, o que é natural para os membros de uma espécie é saudável para os membros dessa espécie. Né? Então, quer dizer, quando há um processo desse de estupidificação geral, você não pode atribuir a coisa à natureza. Não aconteceu naturalmente. Houve alguma interferência humana. Tá certo? E essa interferência humana pode ser de dois tipos. Uma interferência calculada, quer dizer, alguém pretendeu baixar o nível dos debates públicos, ou, ao contrário, é aquele negócio do Max Weber. Foi um efeito impremeditado de ações que visavam outra coisa completamente diferente, ou que até foram empreendidas por pessoas que não tinham a menor consciência dos efeitos possíveis que eles poderiam estar desencadeando. Né? Então, para compreender esse fenômeno, precisa fazer duas coisas. Então, a primeira é exatamente esse recenseamento que eu estou dizendo. Olha, se vocês somarem, quer dizer, a quantidade de documentos que eu coligi sobre isso aí, que forma a série O Imbecil Coletivo, não é isso? Eu só publiquei 2 volumes do Imbecil Coletivo, tá certo? Mas nós temos preparado mais 8 volumes que deverão ir saindo ao longo do tempo. Né? Então, embora haja alguns artigos sobre outros assuntos, a maior parte do que está ali são descrições e análises da debacle intelectual brasileira. Quer dizer, eu estou falando não de políticos, eu raramente comento a figura política. A única figura política que eu comento são as mais importantes, no mínimo, presidente ou ministro. Se um deputado fez isso ou aquilo, se o deputado meteu a mão no dinheiro público, né? ou foi pego num bordel, isso aí não me interessa. Quer dizer, a pequena política não interessa. Agora, se é uma figura de nível ministerial presidencial, então significa algo porque é, vamos dizer, uma amostra do que se passa no establishment. Né? Então, você vê que até, por exemplo, os casos de corrupção que tanto chamaram a atenção da mídia brasileira, eu raramente os comento. Isso aí, vamos dizer, é a pequena política. Só me interessa da política aquilo que expressa algo do estado de coisa mental. Eu estou interessado, vamos dizer, na alma, na psique brasileira, tá certo? E não na viudeza do materiais do dia a dia. Então, a quase totalidade do Imbecil Coletivo é um documentário da degradação mental brasileira. E a coleção já está com 10 volumes. Nós só não publicamos os outros porque a gente não tinha tempo para colegiar. Agora a Leila, minha filha, está me ajudando a fazer isso e nós logo vamos publicar o resto. Então, quase tudo são artigos de jornal, mas tem outros escritos que ficaram inéditos, que foram apresentados só em aula, etc. Então, ora, esse mostruário é uma coisa que tem um peso absolutamente formidável. Tá certo? E continua aparecendo. Né? Muitas vezes o leitor leigo, por exemplo, eu chamo leitor leigo aquele que não é meu estudante, que só me conhece pelos artigos de jornal. Né? Ele não entende exatamente por que eu estou fazendo essas coisas. Frequentemente as pessoas protestam. Não, você fica aí analisando, né, coisas de idiotas, respondendo a idiotas. Né? Quer dizer, supõe que estou interessado no assunto que as pessoas estão discutindo. Né? Ou que estou interessado em discutir com eles. Fala, mas é claro que não. Né? As pessoas interpretam mal porque não são capazes nem de entender o que eu estou tentando fazer com isso. Eu estou interessado em coligir amostras, em analisar o fenômeno, né? E juntar o mostruário o mais amplo possível. Então, hoje nós já temos uma coletânea suficiente, não só para documentar que algo de muito sério, muito grave aconteceu na história da inteligência brasileira, que o pessoal diz que não é da inteligência, é da burrícia, né? Tá certo? Então, mas nós podemos perceber exatamente certas constantes, por exemplo, certos giros de linguagem que se tornaram usuais e que adquiriram um certo poder persuasivo. As pessoas usam esses giros de linguagem porque eles parecem persuasivos para ele e, portanto, aptos a servir para persuadir os outros. Ou porque eles parecem elegantes. Tá certo? Então nós podemos fazer uma lista disso e encontrar amostras de cada um. Então seria uma espécie de
ciência retórica invertida, tá entendendo? Ciência retórica às avessas. Mas um desses lugares comuns, o topoi, né, diz respeito justamente ao uso da própria palavra retórica. Né? A palavra retórica entrou na mídia brasileira através dos meus dois livros, Teoria dos Quatro Discursos e o Schopenhauer, Convencer no Debate Sem Precisar Ter Razão, principalmente este último, que fez um sucesso enorme, todo mundo leu. Então, daí todo mundo começou a falar de retórica e usar todos aqueles termos, né? Argumentum ad hominem, né? Tertium non datur, etc. Começou a proliferar por tudo quanto ela imediatamente, né? Mas tudo usado à maneira brasileira, quer dizer, usado na base da macaqueação e sem ter examinado aquilo mais profundamente. Então, a partir daí se distribui pela mídia brasileira, sobretudo nos debates ditos cultos, um certo uso da palavra retórica que ele mesmo denota, vamos dizer, um fenômeno muito grave de incompreensão. Por exemplo, a meu próprio respeito, as pessoas já disseram muitas vezes, não, ele tem uma retórica muito boa, né? Querendo dizer assim, não, ele convence as pessoas, mas está tudo errado o que ele está falando. Eu digo, não, está tudo errado. Primeiro você demonstra. Eu não posso demonstrar porque eu não tenho uma retórica tão boa quanto a dele. Então, primeiro, isso aí expressa a noção, vamos dizer, de que os modelos da arte retórica podem ser usados para o que você quiser. Quer dizer, independentemente da matéria em discussão, independentemente dos fatos de que você disponha, você pode montar a sua argumentação retórica do jeito que você quiser. O que é obviamente impossível. Só a pessoa que não tem nenhuma prática, que não sabe realmente o que é retórica, né, pensa que a partir de qualquer grupo de fatos você pode desenvolver qualquer argumentação que você queira. Tá certo? Por exemplo, partindo do fato, você tem... Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.